Olá, esse é mais um episódio do programa Maga Entrevista e hoje eu tenho a alegria de receber aqui o Guilherme de Carli, do Instagram Nó do Norte. Olá, Gui, tudo bem? Oi, Mariana, muito obrigado pelo convite. Belíssima essa iniciativa de fazer entrevista, uma iniciativa bastante mercurial de conectar os astrólogos, conectar as pessoas e poder passar informação para o pessoal que está assistindo a gente. Que bom. Então, e hoje a gente vai falar sobre o Sol, né? Aí queria te Uhum. perguntar assim, e aí, né? Antigamente só falava do Sol, né? Meu signo é tal e tal. Por que que isso é tão importante, o Sol? Pois é, né? O Sol, ele é o astro mais importante da astrologia, junto com a Lua, são os luminares, mas as pessoas tendem a pensar que o Sol é mais importante por um viés um pouco equivocado, né? Hoje a gente conhece muito o nosso signo solar, mesmo quem não acompanha a astrologia sabe o signo, devido muito mais a uma influência do mercado editorial. Quando começaram a aparecer os almanaques de astrologia, divulgando horóscopos, e o Sol, por ter um movimento mais padronizado, permitiria com que a pessoa, ela própria, sem fazer o seu mapa natal, pudesse reconhecer através da sua data de aniversário qual seria o seu Sol. Embora quando se está no comecinho ou no fim de um período, não sempre é exatamente aquilo que está colocado na revista, né? Porque isso Sim. depende do ano, pode mudar um pouco para mais, um pouco para menos. Então, as pessoas elas acabaram se reconhecendo através do signo solar, colocando ele num patamar de significador principal de personalidade. Por isso que eu falo, eu sou capricorniano, você é ariana, não sei quem é canceriano, né? A gente se identifica pelo Sol, mas isso vem de uma questão editorial. Agora, o Sol, sim, ele é mega importante, porque ele é o doador primordial da luz, e ele ocupa um papel centralizador e integrador dentro da ordem caldaica dos planetas. O que é a ordem caldaica? É a ordem do astro mais lento e mais distante, do ponto de vista da Terra, que é Saturno, até chegar à Lua, né? É o Sol que fica no meio do caminho, né? Então, acima do Sol nós temos o Júpiter e o Marte, Júpiter e Saturno, e abaixo do Sol nós temos a Vênus, o Mercúrio e a Lua, né? Então, ele ocupa esse meio central e ele, de alguma forma, é, é o mestre, né, dessa orquestra toda. E ele nem sempre é um significador ou um contribuidor da nossa personalidade do mapa, por isso que muitas pessoas não se identificam com o signo solar. Né? Na astrologia tradicional, desde o período helenístico, que é o período mais antigo, essa compreensão da alma e do comportamento do ser humano, ele passa por outros significadores que podem ou não incluir o Sol, né? Então, como a gente hoje tem um tipo de viés mais diferenciado da astrologia, que é bastante influenciado pelo mercado editorial, a gente acaba esquecendo dos outros significados do Sol e acaba até distorcendo um pouco as suas representações. Então, as pessoas pensam muito o Sol a partir do conceito de ego, né? O conceito que vem da psicanálise. Mas o Sol, ele é a luz por excelência, ele é o espírito, né? Ele representa algo que é indelével, indestrutível, que permanece ao longo do tempo. É diferente do ego, que tem uma parte que é consciente e uma parte inconsciente. O Sol, por sua vez, ele é consciência completa, ele é uma consciência superior que muitas vezes nós mesmos não acessamos, né? Então ele representa o nosso espírito, a nossa essência, que atravessa todas as encarnações, se você acreditar em encarnação, ou que permanece em outro mundo, assim que você deixa essa experiência terrena, né? Diferente do ego, que é uma coisa que muitas vezes nos afasta de quem nós realmente somos, né? Então, existe bastante confusão acerca desse ponto. E, em outros termos, né, a astrologia ela não é focada apenas em astrologia natal, mas também mundana, etc. O Sol ele é um significador de poder, ele é um significador do rei ou do presidente, ele é um significador de ouro, né, da riqueza, do ouro, e também fala muito sobre conhecimento, além do Júpiter, além do Mercúrio, o Sol ele representa uma sabedoria superior, não à toa ele tem júbilo, que é um tipo de força ou alegria, que se dá na casa 9, que é a casa do conhecimento, é lá onde o Sol se sente mais confortável.
E essas pessoas que não se identificam com o Sol, eu também conheço várias, o que que acontece? Bom, aí a gente teria que entrar na teoria da qualidade da alma, uma teoria que vem lá de Ptolomeu, né? O que nós observamos quando nós vamos ver os significadores da alma, os significadores da mente de uma pessoa? Nós partimos da Lua e do Mercúrio. A Lua, porque ela representa literalmente a alma, né? Então a Lua, ela fala bastante sobre a nossa personalidade também, tanto no campo sentimental, no campo mais inconsciente, como também de questões de comportamento, de dia a dia, etc. E o Mercúrio em sua esfera mais racional, né? Não vai dar para entrar aqui num aspecto muito técnico, porque seria legal a gente ter imagens e tal, mas é um cálculo que vem dessa relação de Lua e Mercúrio, que às vezes acaba recebendo uma contribuição do Sol e não necessariamente. Então, muitas vezes a pessoa ela não se identifica em termos comportamentais ou até de personalidade com o signo solar, justamente porque o cálculo acaba dentro do contexto do mapa da pessoa não precisando do Sol, né? E você acha que isso pode ter a ver também com as relações que o Sol faz com os outros planetas no mapa? Não, é perfeitamente possível, né? Um Sol com poucos ou praticamente nenhum aspecto, né? Ele pode também não ser um grande contribuidor. Ou às vezes a pessoa ela também tem o Sol em um signo e uma grande concentração de planetas em outros signos, com uma natureza às vezes muito diversa do Sol. Aí realmente aquilo fica muito nebuloso dentro da expressão dela. Então isso perfeitamente pode acontecer também, né? De alguma maneira, o Sol ele sempre vai dar alguma contribuiçãozinha, nunca vai ser uma coisa 100% não identificada. Entretanto, ele às vezes fica de uma maneira bem não central, né, nessa questão, ele fica bem periférico nesse jogo do entendimento da pessoa, de como ela atua para si e para os outros. E de qualquer forma, você acha que a gente pode imaginar que o Sol, e no caso a Lua também, né? Ela fala um pouco, tipo, da nossa maneira de colocar luz em alguma coisa, né? Porque às vezes eu penso assim, que a casa que a gente tem o Sol, não que, né? Não que o Sol não apareça em outras, mas é como se onde a gente foi levar a nossa luzinha, né? Naquele assunto lá. E aí, às vezes, acho que o signo é a maneira, né? Que a gente faz isso. Então, uns são mais discretos, falam, eu vou te fazer um favor, né? O Sol em Virgem, deixa que eu arrumo aqui, né? E o Sol em Leão ou em Áries, né? Ou sei lá, em Sagitário, signo de fogo, que tem essa coisa mais entusiasmada. Você vai conseguir fazer, vamos lá, parará. Então, às vezes, eu fico pensando se é como se fosse a gente está portando as luzes aonde, de que maneira? Sim, eu acho perfeita essa colocação, justamente porque o Sol, ele é o espírito da gente mesmo, né? É o espírito, é a nossa luz, é a nossa centelha divina, é a nossa expressão mais generosa que se pode ter aqui na Terra. Daí a gente entra numa questão que vai muito ao contrário do que é dito do Sol como egoísta. Não, o Sol ele é tão generoso que nós só conseguimos enxergar os planetas no céu como pontos de luz, além da Lua, né? Nós enxergamos a Vênus, enxergamos Saturno, enxergamos Júpiter, porque o Sol generosamente contribui a compartilhar algo que é somente seu, que é sua luz com os outros. E assim os outros podem ser vistos por nós. Então o Sol ele brilha e faz sentido enquanto um astro brilhante na medida que os outros brilham junto com ele, né? Então, onde o Sol da gente está no nosso mapa, ele é o nosso espírito, é aquilo que a gente tem, que é só nosso, que é capaz de irradiar para as outras pessoas, ou para uma situação, ou para um ambiente, e permitir com que aquele ambiente iluminado dê também o melhor de si, né? Então é a nossa entrega mais generosa, mas que nem sempre é acessada por todas as pessoas. Tem uma questão que pode ser um pouco problemática também, é que os signos, eles acabam nem sempre sendo bem compreendidos, porque as pessoas, elas pensam muito o signo a partir do Sol no signo, né? E o Sol no signo é um astro se expressando, um astro com suas próprias características se expressando em determinado signo, né? Então, por exemplo, quando se fala de Libra ou quando se fala de Aquário, que são signos onde o Sol tem debilidade, Libra, a queda, e Aquário, o exílio ou detrimento,
né, esses signos eles costumam ser bem mal compreendidos, porque eles foram pensados somente a partir do Sol naquela colocação, né, e esquecem que outros planetas, eles operam muito bem nesses signos, e que extraem coisas dele que nós não normalmente vemos no Sol, né. Então, tem um lado bom digamos, de uma popularização do signo solar, mas tem esse lado um pouco avesso que a gente tem que tomar cuidado, né, que são essas, digamos, distorções mesmo que acabam tendo dos significados dos signos, muito com base na expressão do Sol neles, né. Então, isso tem essas nuances também. Eu entendo, eu acho que você quer dizer, né, que quando as pessoas falam, sei lá, acho que é aquário, né, que é mais, tem essa coisa da pessoa ser diferente ou muito individualista ou qualquer coisa assim, mas isso é um olhar a partir do Sol nesse signo, e não se a pessoa tivesse a Lua ou Marte ou um planeta de outra natureza, né? Perfeito, né? Por exemplo, essa questão, usando o seu exemplo de Aquário ser um signo individualista. O Sol, quando ele está em Aquário, ele está no exílio, no antidomicílio, porque ele é oposto a Leão, que é o domicílio do Sol. E também, vindo de Ptolomeu, um planeta, um astro que está no seu exílio, muitas vezes ele expressa sua própria natureza de uma forma exagerada, com o propósito de se encontrar, né? Então, o Sol em Aquário, ele acaba se expressando de uma forma tão exagerada que vem com digamos, uma poluição da própria característica do Sol, que ao invés de generoso, de aberto, né, de integrador, ele acaba ficando extremamente individualista. Lembrando que nem sempre a pessoa que tem o Sol em Aquário será assim, né, porque nem sempre o Sol é um significador importante para ela, nesse ponto. Mas daí, o signo de Aquário, ele é comunitário, né? Ele é um signo do elemento ar, um signo humano, regido por Saturno. Ele fala sobre distribuição, né, das coisas. Antigamente era relacionado aos dutos que levavam água para a população de Roma. Então, tem a ver com partilha, tem a ver justamente com não deixar uma marca no mundo, com não querer aparecer. Hoje a gente fala muito de Aquário, né, como uma pessoa que quer ser diferentona e quer ser percebida por isso. Mas Aquário puro, sem pensar no Sol em Aquário, fala de coisas que não se revelam como são, né, que são muitas vezes mais ocultas do que o próprio Escorpião. Por isso que Aquário é um signo de conspiração, né, em astrologia mundana. Aquário é aquele que derruba o rei, porque se opõe ao leão, ao Sol leão, né. E para você derrubar o rei, sem fazer uma guerra explícita, como a gente vê em Áries, a gente tem toda uma conspiração, né? Então, aquela pessoa que está do seu lado, ela se mostra como alguém que é sua fiel conselheira, mas depois puxa o seu tapete. Lembrando, para quem estiver assistindo, né, que eu não estou dizendo que questões de caráter de quem tem Sol em Aquário, estou pensando na simbologia de uma forma pura e pensando em eventos mundanos e coisas do tipo. Mas são coisas que acabam acontecendo justamente por essa compreensão dos signos através do Sol. Sim. Que se a gente for falar sobre o Saturno em Aquário, já é uma situação completamente diferente, né? Totalmente, né? A gente viu, por exemplo, quando o Saturno entrou um pouquinho em Aquário nesse ano de 2020, foi quando saiu, né, o auxílio emergencial, né, para todas as pessoas que não tinham condição de arcar com seus custos dentro de um período de crise sanitária, crise econômica, né? Então tem um aspecto comunitário forte. E aí, Gui, essa história de assim, quem nasceu à noite vê mais a lua no mapa, ou porque, né, à noite quem estava iluminando era a lua, como você enxerga aí essas diferenças assim dos mapas noturnos e diurnos? Sim, bom, para a pessoa, às vezes, que nasceu no fim da tarde, no começo, localizar, porque depende muito da região e do período do ano, o mapa noturno é quando o Sol está abaixo da linha do horizonte. Qual que é a linha do horizonte? Aquela linha que cruza do ascendente, o grau do ascendente, até o grau do descendente. Se o Sol estiver abaixo dessa linha, seu mapa é noturno, mesmo que seja tipo 6 da manhã, sabe? Que a gente costuma já falar já costuma dar bom dia, né? E se estiver acima é diurno. Bom,
De fato, se o Sol estiver abaixo da linha do horizonte, a Lua ela tem mais importância, porque a gente vai chamar a Lua de Senhora da Seita, né? A seita é como se fosse um partido. Então, vão ter vantagens no mapa os astros que são do partido da Lua, que são da seita da Lua, que são Marte, a Vênus e, dependendo, o Mercúrio, que pode variar de acordo com o mapa. Se for diurno, aí o Sol é o dono do partido, né? O que está ali comandando, e os astros que são do partido do Sol, da seita do Sol, ganham vantagem, que é Saturno e Júpiter, e às vezes Mercúrio, dependendo da condição. Né? Então tem sim essa relação, novamente, não necessariamente falando de como a pessoa é, mas falando sobre eventos da vida dela. Uma outra coisa que é importante dizer é que o Sol ele é um representador do pai, o pai biológico. Então, se você tem um pai biológico, mas ele é ausente, essa ausência vai estar significada no mapa. Se ele é muito presente também, né? Para quem nasceu de noite, a gente também olha Saturno. Saturno, ele vai representar o pai para quem nasceu durante a noite, né? Então, uma outra coisa interessante de dizer é que o nosso mapa natal, ele não é só nosso. Ele nos coloca como centro de uma narrativa, mas nele estão os nossos pais, os nossos irmãos, né, os nossos vizinhos, nosso chefe, nosso cachorro, todo mundo. E o Sol está aí cumprindo o papel de figura paterna. E de chefe também, às vezes. Ótimo. Poxa, legal, Gui. Acho que é isso, né? Muito obrigada aí por você ter Perfeito. vindo. Pessoal, siga aí o Nó do Norte, a página do Guilherme, todo dia, né? Que você posta alguma coisa? Todo dia não, mas eu É, tento né? postar toda semana, pelo menos. E tem sempre, eu acompanhei, ele fez vários posts sobre os temperamentos não, né? As fases da Lua. Então, Isso, o Instagram dele é bom porque ele abre outras coisas que nem todo mundo fala, né? Então, queria te perfeito. agradecer muito, Guilherme. Muito Eu que te obrigada. agradeço muito, Mari. Fico feliz novamente pelo convite e desejo toda sorte aí com seu trabalho maravilhoso. E conte comigo. Tá bom. Em breve aí te chamo outra vez. Tá bom, então. Obrigada. Outro. Tchau, tchau.